Olá, meus alunos. Hoje nós vamos fazer a correção, os comentários sobre as questões de estudo, né, da unidade 1. Então, nós vamos agora começar as questões. Na parte 1, nós passamos 4 questões para o estudo. A número 1 pede para diferenciar os conceitos de bens livres e bens econômicos e elaborar exemplos explicativos. Então, bens livres são todos aqueles que são encontrados abundantemente na natureza e não precisa ser produzido, portanto, não tem custo econômico. Um exemplo maior que a gente tem, o sol, a luz solar, né, as águas do mar para navegação, o ar que respiramos, que é um dos principais, né, que está aí à disposição e não tem custo econômico. Já os bens econômicos são aqueles que precisam ser produzidos, porque não existe abundantemente na natureza, portanto, tem que ser produzido, como na agricultura, na pecuária, mesas, cadeiras, cadernos, roupas, sapatos, tudo isso, alimentos em geral, tudo isso, serviços em gerais, né, que precisam ser produzidos, portanto, tem um custo econômico. Então, essa seria uma explicação para número 1. A número 2 diz assim: cria exemplos que demonstrem que sabe diferenciar economicamente um bem de um serviço. Bem, pessoal, é tudo que tem existência material própria e satisfaz necessidade. Por exemplo, a cadeira, a mesa, o pão, o bolo, o avião, né, o ônibus. Tudo isso é considerado bem, é tangível, é tocável. Já serviço também satisfaz necessidades próprias, mas não tem existência material própria. Como, por exemplo, disso, nós temos o transporte coletivo. Quando você pega um ônibus em um determinado ponto e chega no ponto final do seu, e você teve uma prestação de serviço. Você não materializa isso, mas você teve a satisfação de uma locomoção, né, em um transporte público ou particular. Então, esses são esses exemplos que dá, os serviços advocatícios, né, serviços médicos, são serviços que você, são bens que você usa, bens econômicos, mas que não têm existência material própria. A número 3 está pedindo para explicar sobre a escassez de recursos e o conflito com as necessidades ilimitáveis. As necessidades são ilimitáveis porque na base da pirâmide você tem as necessidades fisiológicas, que crescem com o aumento populacional. Além disso, com o desenvolvimento tecnológico, várias necessidades foram criadas. E o tempo inteiro estão sendo criadas necessidades que antes você não tinha. Então você tem necessidades hoje que eram consideradas supérfluas ontem, hoje são essenciais, como o celular, que era considerado supérfluo há um tempo atrás. Então cada vez mais tem necessidade. E os recursos para produzir isso, que são os fatores de produção, são limitados, né? Esses recursos são limitados porque não existe abundantemente na natureza. A número 4 diz assim: ao contrário do que se poderia imaginar, o problema da escassez torna-se, nas modernas economias, provavelmente mais grave do que nas economias primitivas. Explique e comente as razões dessa afirmação. Gente, antigamente alguém podia dizer: meu pai criou 20 filhos, todo mundo bem, todo mundo alimentou, todo mundo vestiu, etc. Mas as necessidades daquela época não eram necessidade de hoje. Com o desenvolvimento tecnológico, várias utilidades foram criadas para os bens e serviços. Isso vai aumentando ainda mais a escassez, fora o aumento populacional, expectativa de vida que foi aumentando. Isso torna mais grave porque você tem que ter muito recurso para atender tantas necessidades. Nas primitivas eram mais básicos, por exemplo, o que uma família comia, todos comiam. Né? Hoje em dia, cada um quer uma coisa. Ah, eu quero comprar no iFood, eu quero comprar um tênis desse, eu quero um celular daquele, uma roupa desse jeito. Hoje existe mais essa ideia da sociedade de consumo mais selvagem, né? Por isso que cada vez que vai ficando mais moderno, mais grave fica a escassez, que os recursos vão se tornando escassos ao longo do tempo. Essa foi a primeira parte das questões para estudo da unidade 1, conceito de economia e seu dilema fundamental. Muito obrigado. Logo teremos a parte 2.